Fala, rapaziada, começando a segunda edição do podcast da Memes Futebolísticos. Se você preferir escutar a gente só por áudio, vai ter o link na descrição para você baixar no SoundCloud, ou se preferir assistir a gente no YouTube, estaremos sempre disponíveis aqui também. Hoje estaremos com os convidados. Seguinte, Arthur. Opa, tranquilo? Dante. E aí, rapaziada, beleza? Dave. Eu aí, tudo bom? José. E aí, rapaziada? Matheus. Presente. E eu, Gustavo. Hoje falaremos sobre os resultados da Copa do Brasil, nas fases quartas de finais, também sobre a participação dos brasileiros na Sul-Americana, a Champions Cup nos Estados Unidos, o pré-temporada europeia no geral e também alguns rumores de transferências. Vamos começar sobre alguns jogos na Copa do Brasil, vamos falar sobre o primeiro deles, Corinthians e Chapecoense, 1-0 Corinthians na Arena Corinthians. O que você tem para falar sobre isso, Dave? Cara, eu achei que foi um bom jogo. Pra Chapecoense, o saldo pra ela eu acho que até foi bom de 1-0, porque pelo jogo foi pouco. Pelo primeiro tempo o Corinthians jogou muito acima que a Chapecoense, podia ter feito mais gols. E o segundo tempo pareceu mais que o Corinthians deu uma baixada no jogo do que a Chapecoense ter aumentado a intensidade. Porque não sei se é pelo fato do Corinthians ter vários jogos seguidos agora, vai jogar sábado agora, depois quarta-feira de novo, e não sei se viagens. O treinador, viagens e todos esses desgastes, como o elenco do Corinthians também não é um elenco grande, né, como todo mundo sabe, passa por um problema financeiro aí, então não tem como você poupar muitos jogadores, tem alguns setores ali que não vai ter como ele poupar muito, então não sei se ele pediu pro time dar uma abaixada, mas deu pra sentir isso do Corinthians no segundo tempo. Pra Chapecoense, pode, se ela voltar melhor pro próximo jogo, no jogo da volta, pode ser que consiga dar um problema aí pro Corinthians, mas sinceramente eu acho muito, muito difícil aí o Corinthians perder essa vaga, viu? Chapecoense foi muito abaixo nesse primeiro jogo e vem sendo muito abaixo da Chapecoense dos outros anos. Esse ano ela tem que tomar um cuidadinho aí também. Acho que no brasileiro é mais difícil, porque tem times piores, mas não deve passar nessa próxima fase, não. O Corinthians nunca perdeu pro Chapecoense, né? O Corinthians nunca venceu a Chapecoense dentro da Arena Corinthians. Essa foi o primeiro jogo que venceu. Acho que mas a Chapecoense nunca perdeu em casa Nunca perdeu, não. Perdeu todas, eu acho, em casa pro Corinthians. Isso, foi tipo venceu. Trocado. Corinthians nunca tinha vencido na Arena Corinthians a Chape e acho que a mesma coisa lá. A Chape nunca ganhou. Esse time da Chapecoense é o mais fraco desde que subiu pra Série A, de longe, assim. Esse time da Chapecoense é o mais fraco que eu vi. É pior que o de 2014. Perdeu alguns jogadores. Perdeu alguns jogadores importantes jogadores no começo do ano. Sim, é até normal isso acontecer com a Chapecoense, né? Infelizmente, mas lembrando aquela tragédia toda, perdeu muitos jogadores, mas acho que dava pra ser melhor até, né? Ano passado conseguiu se reconstruir de um acidente aéreo classificando pra Libertadores, então... Foi pra pré-Libertadores. Perdeu o artilheiro, que era o Túlio de Melo, que era um jogador que tem uma história na Chapecoense, foi embora no começo da temporada, mas é um bom jogador. Mas a Chapecoense ela não conseguiu se reestruturar e repor a altura do time do ano passado, tanto é que perdeu na primeira fase da pré-Libertadores pro Nacional, que é um time tradicional, ok, mas mesmo assim e foi fez uma contratação só de refúgio, né? Márcio Araújo. Perdeu o Campeonato Catarinense também. Perdeu o Campeonato Catarinense, o favorito. Bom, vamos falar também sobre o jogo de Bahia e Palmeiras que a gente teve no dia de ontem. 0-0. Foi o primeiro uso do VAR, não foi? Isso, foi o primeiro uso do VAR no Copa do Brasil, assim. Assim, primeiro uso que... fez realmente diferença, né? Isso, faz uma diferença no jogo, porque... Que o árbitro foi lá na beira Que o árbitro foi na beira do campo. Isso. Eu não sei vocês, mas eu achei que ele fez certinho. Foi, o único problema é que demorou muito. Não foi pra expulsão, realmente, aquele lance. Eu não achei que tenha sido pra expulsão do Gregory do Bahia.
Mas demorou demais. Isso eu achei mesmo. 9 Acho que é uma coisa minutos. com o tempo, né? Uma coisa que a gente vai pegar com o tempo. Copa do Mundo mesmo, nos primeiros jogos o VAR demorava demais e na final já foi bem mais ágil. Na Isso é uma coisa Itália, Vai que pegar teve com a o tempo. primeira. A Itália, a primeira temporada do ano passado com o VAR, nas 3 primeiras rodadas, o tempo perdido foi praticamente maior que no resto toda a temporada. Na Copa, no começo demorava um pouco, mas ali nas oitavas, 1 minuto o árbitro já foi, já viu, já mudou. E o jogador brasileiro, ele vai ter que aprender Porque assim... Que existe o VAR. É, isso. Porque o árbitro, ele tem que se comunicar com o pessoal, com a equipe dele. E toda vez que o árbitro parar, os jogadores forem em volta, fazer aquela pressão e ficar falando, sempre vai demorar mais. Então, uma coisa que na Copa do Mundo teve alguns pontos, mas era menos. E aqui no Brasil, todo mundo já conhece, nós tem essa cultura de chegar no árbitro e querer falar para ver se o árbitro muda. E, em alguns casos, o árbitro cede a pressão e árbitro fraco é assim. Mas com o VAR... Teve a falta de informação. O que foi engraçado que deu pra ver, tipo, agora só sobre o VAR na Copa do Mundo, foi que os times sul-americanos, cara, eles cercam muito mais o árbitro do que o time europeu. É muito engraçado, cara. É porque Parece na Europa que o time tinha europeu... a liga que já tinha o VAR. Não, mas não só isso. Parece que o europeu acata muito mais fácil a decisão do árbitro do que o próprio mais sul-americano. Mais Vai passivo. ficar um pouco mais educado. Sim, sim. Então, o jogador brasileiro ele vai ter que aprender muito ainda. Então, outra coisa que eu achei do VAR é que faltou um pouco a informação do árbitro para os jogadores sobre o que ele tá revisando. Os jogadores do Palmeiras achavam que tava revisando o pênalti, não o cartão. Mas é que isso eles não podem falar, né? É que isso eles não podem falar, né? Não pode. Na Copa do Mundo eles colocavam no telão. Pênalti em revisão, gol em revisão. Ok. No próprio telão, ok, mas o juiz não pode virar pro jogador e falar, eu tô revisando o cartão e não o pênalti. Eu acho que isso é até meio errado pro juiz fazer isso. Sim, também concordo. Assim, o jogador ele tem que esperar a decisão do árbitro. Exatamente, ele não é o dono da verdade, quem é o árbitro. Ele tem que esperar o que o árbitro vai falar ali, qual vai ser a decisão e acatar. É que o brasileiro... Mas o importante é que agora, não teve nenhum erro. E acertaram, né? Não, exatamente, foi um acerto. Agora, tirando a parte do VAR, foi um jogo bem ruim, né? Bahia e Palmeiras foi um jogo bem ruim, assim. Pra quem assistiu Flamengo e Grêmio na quarta, depois assistiu esse jogo, parece que você tá vendo de times de divisões diferentes, de orçamentos completamente diferentes. A qualidade do gramado era outra coisa. O Felipão, eu acho que ele vai ter muito trabalho no Palmeiras agora. Mas eu achei que o jogo também serviu pra mostrar que já tem mão do Felipão ali, cara. É isso que eu ia falar. A entrada do Felipão vai jogar Davidson, muito retrancado. O esquema já foi, assim, a cara do Felipão. Eu, pelo menos, achei isso, né? Já parece que tem dedo do Felipão ali, pelo menos falando com os auxiliares. Eu senti isso. E outra... Do jogo de quinta pros últimos jogos do Roger, eu tenho a impressão que o Palmeiras até piorou. No jogo de contra o Bahia, o Palmeiras ele não tinha meio campo. O Bahia fazia o que queria no meio campo, isso até refletido na posse de bola. O Bahia teve 60% de posse de bola. E quando o Palmeiras recuperava a bola, ele não sabia o que fazer com ela. Ele não tinha um contra-ataque eficiente, ele não conseguia triangular no meio campo. O meio campo era um vazio, muito pela fraca atuação do Moisés. O Moisés não jogou nada no jogo. Mas isso eu acho que tem dentro do Felipão. E outra coisa, ficou no banco, ele deixou no banco o Lucas Lima, o Johan, e aí entrou com 3 volantes. O Scarpa também entrou só no segundo tempo. Então, o Palmeiras, o meio-campo do Palmeiras, acho que a primeira coisa é Felipe Melo. Não dá. Felipe Melo vai ser titular. Vai ser titular. Mas não dá. Não, eu sei, mas não dá. Felipe Melo não dá. Não dá. O Filipão disse que vai montar a equipe dele baseada no volante de contenção e no centroavante. Pra mim ficou bem claro que vai ser o Felipe Melo e provavelmente um Daverson ou o Borja a base do time que o Filipão vai montar. Vai ser um time ligação direta, com uma defesa estruturada, jogando contra-ataque, como apareceu no jogo de ontem.
O Felipe Melo, ele caiu muito. O primeiro volante, o Palmeiras tem no elenco quem? Só ele. Felipe Melo e só. O Bruno Henrique consegue fazer a posição de primeiro volante. Mas não é a dele, né? Não é a dele. Não. E No nem tem Corinthians ele como. substituiu o Ralf algumas vezes. O Tite Mas usava. o Mas momento era outra do... formação, era diferente. E o momento Outro do estilo de jogo, Bruno... principalmente. O Bruno tá jogando muito bem, não tem como você mudar ele de posição agora e recuar. Sacrificar. Você vai acabar queimando um cara que tá bem. Ele Talvez tá jogando bem assim. Quem possa fazer essa posição talvez seja o Thiago Santos também, mas também não é um Nossa, jogador... mas é ruim de bola, hein? Exatamente, não é um grande jogador. Mas pra vocês terem uma noção, cara, ele tem o próprio Felipe Melo, ele tem 12 jogos no Brasileiro, ele tem 9 cartões amarelos. Isso E não outra, é um número... Cara, pelo que amor de Deus. atuação que o Felipe Melo fez aqui no Brasil pra justificar toda a empolgação da torcida do Palmeiras em cima dele. Ele não fez nenhuma atuação excepcional aqui no Brasil. Teve alguns jogos que ele foi bom, mas... Não, ele é um bom... marqueteiro. O problema é a parte disciplinar e o problema é que a imagem dele é maior do que ele é dentro de campo, sabe? Ô, Gustavo, tu falou esse ponto importante dos cartões amarelos, né? Mas nos jogos totais, ao longo do ano, ele tem 16 cartões amarelos em 32 jogos. A cada Metade. 2 jogos ele toma um cartão. Só que Não. daí você tira os jogos que ele entrou Que ele como ficou substituto. suspenso, Os quase um jogos cartão. que ele... Do Paulista, que contra... É complicado, cara. O Felipe Melo é um jogador que ele tem que mudar muito nessa parte disciplinar ainda, se ele quiser alguma coisa no Brasil ainda. O Felipe E- Melo só tem o nome que tem aqui no Brasil porque ele jogou a Copa de 2010. Porque senão... Não, mas aí ele tem o nome, ele tem o nome até por uma situação negativa, né? Que foi a Copa de 2010 pra ele. Não, e ele é um cara extremamente não disciplinado, que teve aquela discussão que ele teve com o PVC pelo telefone também, que foi ridículo pra caramba. ele saindo no soco com os jogadores na Libertadores tornou um folclore pra torcida do Palmeiras, mas, ele ficou de fora do resto da competição. É a falsa raça. É. Mas eu acho que o Palmeiras vai ter que evoluir muito, principalmente no que diz respeito ao que o Palmeiras tem pra oferecer ofensivamente. O Palmeiras foi muito mal ofensivamente contra o Bahia, muito mal mesmo. Teve um chute no alvo só. Trocou 110 passes a menos que a equipe do Bahia. E isso é uma coisa que... E era só chuveirinho na área. Se você for pegar, inclusive, o Palmeiras teve 8 escanteios no jogo. Então, Se eu você acho analisar os números do jogo de ontem, esse time do Palmeiras de ontem parece muito mais com os times do Cuca, do Marcelo Oliveira ali em 2015, 2016, do que com o time do Roger ou até mesmo do Eduardo Batista. Mas Palmeiras... o Roger mesmo, o time do Roger do Palmeiras foi o time menos Roger que o Roger já treinou. Que o Roger ele ficou conhecido no Grêmio, no Atlético Mineiro, como o cara que gostava da bola, como o cara que saía tocando, como o cara que adorava sair por baixo. Na reta final do Roger, pra ele tentar se sustentar, ele mudou totalmente. Era um time muito mais apoiado na ligação direta e na velocidade do contra-ataque do que um time no jogo apoiado na posse de bola. Contra o Grêmio Roger. o Grêmio lá em Porto Alegre, venceu justamente assim, um esquema de jogo que o Roger não é habituado. O Palmeiras... Até mesmo o jogo da final contra o Corinthians na Arena Corinthians que o Palmeiras jogou, a estratégia do Roger foi deixar o Corinthians com a bola pra jogar mais no contra-ataque. Sim. Então mudou muito a característica, a impressão do resultado. Um outro ponto que o Palmeiras tá sofrendo, que eu tô vendo, é o meio-campo. O Felipão, ele usou, acho que o Scarpa ontem, e o Scarpa também, ele não tá... Tudo bem. Foi o Paulo Bessa, o auxiliar. Não foi o Paulo Bessa, né? Isso, o Felipão não. O Scarpa, ele não tá... Tudo bem, ele ficou um tempo parado, mas o Scarpa, ele... Sei lá, não tá no melhor dele. Ele ainda não entrou no Palmeiras. Ele não conseguiu mostrar o futebol dele no Palmeiras ainda. E o Moisés também ontem, péssimo. Acho que O ontem... Moisés tá mal demais. O Moisés só jogou bem em 2016. 2017, agora até hoje, em 2018, não tá
reprisando aquelas atuações que ele teve naquela temporada. Eu acho justo você dar uma lição no Lucas Lima. O Lucas Lima, ele não vinha jogando bem, mas nos últimos jogos ele vem melhorando, Vem fazendo gol depois da Copa, se eu não me engano, já fez 2 gols, não foi? Então, já veio crescendo de qualidade técnica. Acho É que incrível. já tá mostrando pra ficar no lugar do Moisés. Próximo jogo mesmo. É incrível como o Palmeiras tem tanto jogador no meio-campo, mas é praticamente todo mundo da mesma função. Você não tem um jogador que você bota, que joga de uma maneira diferente, que possa surpreender o adversário. Ou é um cara mais de contenção, ou um segundo volante, ou um cara que arma o jogo. Você não tem um jogador que joga igual o Paulinho, então isso prejudica também bastante essa questão do meio-campo do Palmeiras. São 3 jogadores ali, os 3 praticamente exercendo a mesma função. Pra mim, o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada, os 2 melhores, talvez, porque os 2 merecem destaque, é o Bruno Henrique e o William Bigode. O William Bigode consegue fazer gol praticamente todo jogo, ele tem um senso de posicionamento incrível. Não, ele é E bom. o Bruno Henrique, depois da Copa, até nos amistosos durante a Copa que o Palmeiras fez na América Central, o Bruno Henrique teve atuações exemplares. O Bruno Henrique tá provavelmente no auge da carreira dele, essas atuações. O problema do Bruno Henrique, ele é muito inconsistente. Ele tem uma parte da temporada dele que ele joga brilhantemente. E depois cai bruscamente, que você vê uma diferença muito grande. A carreira dele inteira foi assim. Você vê Ano ele passado, ele não é um jovem, né? Eu odiava ele. Ano passado a torcida odiava ele. Quando o Cuca era o treinador, falava Mas aí, ele não ó, é um jovem, né? Não. Ele já tá velho, ele já tem 28 anos, cara. Ele não é um jogador que ainda vai explodir. Então o auge dele é agora. O Palmeiras tem que aproveitar isso aí. Tem que aproveitar agora, porque a carreira dele sempre foi assim. Daqui a pouco ele cai de novo. Ele cai de novo. Bom, vamos pro próximo jogo. Próximo jogo. Santos e Cruzeiro na Vila Belmiro, 1-0 Cruzeiro. Mais uma vez o Santos finalizando, criando e não faz o gol. O Santos, o segundo jogo seguido, que chuta mais e mesmo assim perde. Mas esse jogo eu achei, pra falar a verdade, eu achei esse o pior jogo das quartas de final. Esse jogo foi bem ruim. Foi um jogo... O Cruzeiro não quis jogar. Muito chato. O Cruzeiro é o Cruzeiro de sempre, né? O Cruzeiro fez o esquema do Mano, o mesmo esquema que o Mano foi campeão com o Corinthians, o mesmo esquema que o Mano foi campeão com o Cruzeiro. Então é assim que o Mano joga. É o Mano Menezes. Você dificilmente vai ver o Cruzeiro dando show, mas você dificilmente vai ver o Cruzeiro perdendo de goleada. Se você vê o Cruzeiro levando 2 gols, igual tomou do Corinthians e do São Paulo, já é uma surpresa. Que eu me lembre bem, eu acho que o jogo que o Cruzeiro mais sofreu foi aquele jogo contra o Racing na Copa Libertadores, tomou 4-2, né? E aquele jogo ele só tomou 4 porque o Cruzeiro meio que decidiu jogar, né? Foi um baita jogo aquele jogo, inclusive. Foi um dos 3 gols do jogos, Martins. Aquele menino é muito bom. Mas pra vocês terem uma noção, o Santos teve 61% de posse de bola, trocou quase 250 passes a mais do que a equipe do Cruzeiro e não criou nenhuma chance clara de gol. Nem Talvez parece teve um time do Cuca, né? Criou chance clara. Eu vou discordar de você porque ele criou uma chance clara. O Gabigol de novo perdeu um gol dentro da pequena área, só pra variar. Teve essa, exatamente. Não, eu tava me esquecendo dessa chance do Gabigol. Só pra variar, ele perdeu mais um gol feito. É incrível o que aconteceu com ele. O Gabigol vem perdendo gol cada vez mais. Tem jogo que o Santos perde porque o Gabigol perdeu ali uma chance na cara do gol que poderia mudar o jogo e cada vez mais, e não faz gol, não entrega, então tá difícil. O Gabigol tá numa plena evolução, cara. Ele tá perdendo gols cada vez mais fáceis. É uma evolução incrível. Tá virando um David. E eu não sei qual que é o problema que o Cruzeiro tem em apostar no Raniel desde o começo do jogo, cara. O Raniel entrou e mudou a história do jogo. O Barcos não fez nada. O Barcos também. Do O Barcos chegou também todo jogo perdendo gol, perdendo pênalti, não tá tendo influência no ataque. Daí entra o Raniel, faz um gol importante. Fica difícil a situação pro Mano Menezes, né? Mas eu não sei por que o Raniel não joga, cara. Ele já tem uma média melhor que o próprio Fred. Não média de gols, porque o Fred jogou pouco, mas até de atuações. O Raniel já era melhor quando o Fred jogava.
Aí o Fred se machucou, o Mano insistia em não colocar o Raniel, colocava o Sóbios ali na frente, ou contratou até o Barcos agora, e mesmo assim não dá chance pro Raniel jogar. Eu não consigo entender. Cara, eu não entendo, na verdade, o planejamento do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro tem 5 centroavantes no time. É? Isso pra mim não faz sentido nenhum. Porque a gente falou aí, ó. Tem o Fred, que tá machucado. O Barcos, Aí, o Barcos, o Raniel, Sassá. Rafael Sobis e Sassá. Os caras têm 5 centroavantes. Inclusive, eu tava até conversando com meus amigos que eu acho que se a gente pegar a folha salarial dos 5 centroavantes, dava a folha salarial dos 11 do Santos que jogaram contra o Cruzeiro. E Eu se não você consigo pegar entender. os 5, tirando o Fred, Eles são ali, caras caros. não dá um caras. centroavante ótimo. Sim. E outra, e não é só nessa posição, né? O Cruzeiro também tem muita gente ali no meio campo. O Lucas Silva, Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta, o Bruno Silva. E muitos deles não estão atuando para pagar o salário, né? Eu vou dar expectativas. uns números aqui sobre alguns atacantes do Cruzeiro. O Barcos jogou 4 jogos até agora, fez 1 gol. O Rafael Sobis jogou 9 jogos, fez 2 gols e deu 1 assistência. O Raniel contra o jogou Corinthians? 3 jogos como titular, somente. 3 jogos como titular, fez 2 gols e deu 1 assistência. Por que ninguém coloca esse piá pra jogar? Não sei. E o Barcos, no jogo contra o Corinthians, teve chances claras de mudar a história do jogo. Quando eu tava 1-0, ou até mesmo quando tava 0-0. E contra o São Paulo, perdeu um pênalti antes do segundo gol, né? Então, pro Barcos, Foi um lance do segundo gol, inclusive. Então, Na verdade, assim, vamos falar do Barcos. Me mostre, tirando ali a época do Palmeiras, cara, e a do Grêmio um pouco também. e um pouquinho mas- do Grêmio, vai. Ele Mas não teve... no Palmeiras ele jogava porque ele jogava sozinho, basicamente, né? Porque o time do Palmeiras também era triste demais. Aquele time do Palmeiras de 2012 era horrível. Sim, mas você não tem um motivo pra você falar, porra, vou pagar um salário alto pro Barcos e o Barcos vai vir pro meu time e vai resolver o meu problema. Não. Quanto Ele que o até Barcos teve tá ganhando? Ele teve até uma boa temporada lá na LDU, mas não é nenhum parâmetro. A LDU no campeonato equatoriano, né, onde ele fez 11 gols em 21 jogos, ainda nesse ano, e no ano passado fez 23 gols em 36 jogos, mesmo assim não é um grande parâmetro, né, para pagar tudo isso. A LDU no campeonato equatoriano é praticamente um Celtic no campeonato escocês. É ele, mas jogando com um bando de perna de PSG na França, né? Não tem como tomar parâmetro com uma liga dessa. Agora Fora vamos que- pro outro lado. O Santos tá... Cara, que situação triste do Santos. 5 jogos sem vitória, 2 derrotas seguidas. Tá complicada a situação do Santos. O Santos, como eu falei antes, né? Mais uma vez cria, chuta e não marca o gol. E na defesa toma o gol ali, sofrendo 2, 3 finalizações. O Cuca vai ter um trabalho gigantesco pra arrumar isso aí. Cara, Porque- Ele arruma, hein? o pior que o Santos, se você coloca no papel, claro, não é um time ótimo. Não é um time que dá pra colocar pra jogar. Claro. Se esses gringos que chegaram agora, principalmente o Costa Riquenho lá, como é? O Brian Ruiz. Brian Ruiz. Se ele, superar as expectativas que estamos colocando nele, né? Ele chegou como craque, assim, teoricamente. Que a solução do meio campo do Santos. Se ele fazer pelo menos ali a meiuca do Santos, conseguir arrumar essa meiuca do Santos, pô, já dá pro Cuca ter uma melhora grande nesse time. Pô, você tem o Rodrigo ali que joga barbaridade. O Gabigol, cara, sim, perde muito gol, claro. Mas não é um jogador ruim tecnicamente, vai. Você tendo uma aproximação maior com ele ali, fazendo uma tabela com ele rápido, finalizador, tá na sua Mas, cara, mão. O que o Santos tá passando agora é coisa de... Não é surpresa o Santos tá assim. Acho que isso é que tem que ser falado. Não é surpresa o Santos tá assim. Desde janeiro, desde que o Lucas Lima saiu do Santos, é óbvio, porque inclusive quando o Lucas Lima estava no Santos, era óbvio a dependência do Santos que o Santos tinha no Lucas Lima. Quando ele não jogava, simplesmente não tem um meio campo. Passou 6 meses, foram lá, pegaram o Jair Ventura do Botafogo, trouxeram pro Santos,
puseram ele lá. Não adianta, cara, o time precisava de um meia, e isso foi dito desde sempre, era essencial desde a janela de janeiro. O presidente promete contratar um meio campo, não contratou, deixou para contratar agora, não conseguiu inscrever os caras, e tá aí pagando preço. Não dá para jogar com o Jean Mota, para depender de Jean Mota, Léo Cittadini. Os caras não têm esse futebol para isso, entendeu? Não tem. Se juntar o Jean Mota e o Cittadini, dá meio campo. Então, O maior defeito do Santos é não ter um camisa 10 ali, essa meiuca. Tendo isso, cara, o time melhora muito. Não, Acho o time que não é ruim. O time não é ruim. O time não é ruim, longe de ser ruim. Mas E a última agora a pressão bateu, né? Porque vem de 5 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, tá na zona de rebaixamento e pega o Botafogo fora de casa, que também tá pressionado. Vai Só ser para trazer um um número desesperados. rápido. Só para trazer um número rápido sobre o Santos, né? Que nesses últimos 14 jogos do Santos, o Santos fez 10 gols. Mas sendo que um desses 14 jogos foi contra o Vitória, onde o time ganhou de 5-2. Então, se a gente desconsiderar esse jogo, temos 13 jogos e apenas 5 gols marcados do Santos. Então, o Santos tá com um problema grande, né? De fazer e gol. quantos gols sofridos? Pera aí. Mas não precisa o número exato, mas o Santos todo jogo toma um gol. Mas O Santos não todo jogo toma gol. não toma tanto. É mais ou menos uma média. Faz pouco, mas também não toma muito. Mas quando toma, não faz. E perde o jogo, perde ponto. O Santos tem uma média quase exata de 1 gol por jogo no Brasileirão. Se eu não me engano, tem 15 jogos e 16 gols. É um número baixo. Tem ali nos gols. Ali, Isso porque faz. goleou. Isso porque goleou o Vitória. E Também não é um alguns grande outros parâmetro, jogos. né? Não, mas eu tô falando pra média. Pô, se você tira ali, tem 15 gols em 16 jogos, se você tira esses 5 gols contra o Vitória, são 10 gols no campeonato inteiro. Corinthians, depois da Copa, fez mais que 10 gols já. São Paulo também. O Romero fez mais gols aí que o Santos. Bom, agora vamos falar talvez do melhor jogo do ano no Brasil. O melhor jogo não, mas talvez o melhor confronto que todo mundo esperava, que era Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil. Mas foi um dos melhores jogos, sim, meu. Foi. O jogo Pra foi mim, muito o jogo bom. até superou as minhas expectativas. O jogo foi muito bom. Eu gostei muito do Grêmio no primeiro tempo. O Grêmio do primeiro tempo foi um time muito bom, só que pecava numa coisa bem complicada. O time do Grêmio se dispôs a marcar pressão no campo do Flamengo, mas a partir do momento que o Flamengo conseguia passar da primeira linha, aliviava a pressão. Era bem engraçado o que acontecia. E isso ficou bem claro no segundo tempo, né? Quando o Flamengo dominou. E não foi problema físico. Não foi problema físico, porque o Renato já tava poupando jogadores e não precisou viajar, o jogo foi em casa. O último jogo também, se eu não me engano, já tinha sido em casa. Então foi. No segundo tempo, o Flamengo foi muito melhor. Tomou as rédeas da partida, conseguiu encurralar o Grêmio no campo de defesa. Teve mais de 60% de posse de bola no segundo tempo. No jogo total, o Flamengo teve o dobro de chutes no gol. Teve 10 chutes a mais. Conseguiu trocar 150 passes a mais que a equipe do Grêmio. Então eu achei que o Flamengo jogou bem melhor. Dá Mas pra o dizer resultado até que o empate foi um resultado ruim pro Flamengo, né? Foi. O Flamengo jogou pra ganhar. ter ganhado e chegar com vantagem no segundo jogo. O Grêmio achou, depois que fez o primeiro gol, que não ia mais sofrer, que não ia mais tomar gol, e tomou no último lance do menino, Lincoln. E foi Que, incrível. por incrível que pareça, é o melhor centroavante do Flamengo na temporada. E foi incrível a falha da marcação do Flamengo no gol do Grêmio. O Rodinei dando condição ali. O Rodinei tava quase perto do gol, cara. E não marcando ninguém. O Rodinei é fraco. Mas do mesmo jeito, isso é erro de pelada. Sim, cara. não, ok, Jogador profissional exatamente. não pode. O maior problema do Flamengo hoje são as duas laterais. O Flamengo tem um miolo de zaga muito bom, seja com o Hever, seja com o Juan, seja com o Léo Duarte. No Tem um banco goleiro muito bom, que é o Diego Alves. Tem um meio-campo muito bom, que talvez tenha um dos melhores primeiros volantes do Brasil hoje, que é o Coelar, tá jogando demais. Tem Paquetá e Diego no meio, que são bons jogadores. Everton Ribeiro, Berril, Marlos Moreno, Vitinho, Giovani. Tem um time completo em praticamente todas as Lincoln, posições. que entrou também, marcou gol.
Lincoln bom pelo jogador. meio, tem um bom centroavante, tem o Uribe que chegou agora também, é um jogador ok, não é muito bom, mas é um jogador ok. O Guerreiro tá de saída, mas é um bom jogador. Paquetá estourando. E o Flamengo para mim é a maior prova de que você não precisa ter jogadores defensivos para ter um time que saiba se defender. O time do Flamengo é um time que joga num 4-1-4-1 com apenas talvez um meio-campo de defesa, que é o Coelhar, porque o Paquetá e o Diego não conseguem marcar muito bem. E mesmo assim, é um time que toma poucos gols. E é um time que não sofre tanto sem a bola. Não, mas time isso que é um gosta da mérito. bola, é um time muito bom e que me agrada, cara. Talvez seja um dos o melhor time brasileiro no ano pra mim é o Flamengo do Barbieri. É um grande mérito do Barbieri ter conseguido arrumar isso aí, porque no passado o Flamengo tinha problemas com o meio-campo, não sabia quem era titular, quem não era. E o Barbieri chegou e arrumou a casa, o Flamengo consegue jogar com a bola, consegue jogar propondo o jogo e rendendo e não toma muitos gols, né? O Flamengo é o time com o melhor desempenho no Brasil nesse ano. O melhor desempenho no Brasil nesse ano, em pontos, em tudo, é o Flamengo. Não à toa que é o líder, né, do brasileiro. E se nós Eu pegar, tem essa evolução tão grande do Flamengo, do outro lado, do lado do Grêmio, nós vemos que o Grêmio caiu muito. Muito. A saída do Arthur. O Arthur era ali importantíssimo pro Grêmio, no meio-campo do Grêmio. O Arthur que controlava a transição e a possessão da bola. Os últimos jogos, o craque do time, assim, o Luan tá fazendo boas partidas, mas não o craque, mas o Everton disparou como o melhor do time nos últimos jogos ali do Grêmio. Tá muito Mas boa. o Everton já vinha rendendo muito bem fazia tempo. E o Luan já não vinha, esse ano não teve muitas atuações ali do que se esperava dele por conta das atuações do ano passado e 2016. Então, Desde o Grêmio- Mundial. Mas o Everton, na verdade, né? mas o Everton não era titular do Grêmio no passado, tanto é que quem era o Fernandinho, né? O Everton, esse ano ele cresceu. Ano passado o Everton era a reserva do Fernandinho, 2016 eu nem lembro se o Everton já estava no Grêmio, mas quem era o titular da posição era o Pedro Rocha. Então o Everton, o estouro dele realmente foi esse ano. E eu não sei se o Grêmio consegue segurar ele na janela de fim de ano, não. Foi o começo desse estouro, foi ali no Mundial de Clubes, onde o Luan não jogou tão bem, e o Everton entrou e até fez aquele gol, né, contra o Pachuca na gol que semifinal. classificou foi ele. Sim, e o Luan, desde então, nessa disputa, o Everton vem jogando bem melhor, né? O Luan Mas eu o acho que Renato ele tem vai que tirar o se Luan. contentar, ele tem que se contentar que ele não vai sair do Brasil mais para um time top da Europa, ele vai ter que ficar no Grêmio. O Esse Luan é o já tem 25 anos de idade, cara. É. E sempre que chega a proposta pra ele é um time de segundo escalão, é um Sampdoria, um Spartak Moscou. Então, se eu fosse o Luan, eu ficaria no Grêmio, me tornaria Eu ídolo também. do Grêmio. Eu Porque também. eu acho depois que pra o China. Luan... Eu acho que o Depois vai Luan, fazer um dinheiro na China. eu acho que o Luan jogando bem aqui no Brasil, em questão de seleção, vale muito mais do que o Luan jogando no Spartak ou numa Sampdoria. Mas só se ele for pro Shakhtar. Se ele for pro Shakhtar, ele tem uma boa... Aí Boa ele já chance. tá lá na seleção. Daí ele já tá na seleção, já, né? O Grêmio, essa temporada do Grêmio não parece nem um pouco com a temporada passada. O Grêmio ele caiu muito e se não abrir o olho cai acho assim, opinião minha, que já não passa pelo Flamengo. Esse primeiro jogo já arrebentou, só se, jogar muito no próximo jogo e arrebentar com o Flamengo, mas acho Se muito jogar, o time difícil. não jogou esse ano ainda. Pra mim depende de qual vai ser o foco do Flamengo. O Flamengo vai pra tentar Libertadores, vai pra tentar o Brasileiro, vai tentar a Copa do Brasil. Mas o Grêmio tem uma pedreira pela Libertadores, né? Pega o Estudiantes. Então, o Mas não Grêmio tá tão nas bem, não. duas frentes Não tá se tão ferrou. bem. Se não abrir o Mas olho, querendo cai ou não, é um nas time duas. argentino, né? Querendo ou não, é um time argentino. Estudiantes não tá bem. Perdeu pro Santos um jogo bem feio, inclusive, lá na fase de grupos, que era do grupo do Santos, né? Cara, não é o Estudiantes que, pelo menos, a gente tava acostumado a ver e tal. Não acho que seja muito difícil, não. Acho que o Grêmio passa tranquilo pelo Estudiantes. Mas Copa do Brasil aí eu acho que eu tô com o Dave. Acho que também dificilmente passa o Flamengo na volta, viu? Ele golzinho também no acho. final Eu saiu acho caro. que Maracanã lotado, esse time do Flamengo não é bobo, esse time do Flamengo é bom e eu acho que não vai dar pro Grêmio, não.
E creio eu que o Renato já vai focar na Libertadores. Acho que depois desse jogo, Sim. Brasileirão pro Grêmio também, esquece. Copa do Brasil Eu já acho- ficou mais difícil. O foco do Grêmio tem que ser a Libertadores novamente, cara. Eu acho que depende de onde o Flamengo vai focar também, cara. Uma possível eliminação da Sul-Americana pro São Paulo seria muito benéfica pro São Paulo. Sim. O São Paulo, ele... Mas a pressão pro São Paulo é diferente. Se o São Paulo cai na Copa Sul-Americana e não rende no Brasileiro pra ser campeão, pro torcedor a temporada é ruim. O Acho que não, cara. Eu acho que não, porque o São Paulo vem de temporadas ruins. Tanto é que os próprios torcedores de São Paulo lembram da temporada de 2014 como um oásis no meio do deserto. Em 2014, São Paulo não ganhou nada, né? Sim. O São Paulo terminou em segundo, não chegou nas finais do Paulistão, não chegou nas frentes do O que o São Paulo conquistar essa temporada, acho que pra torcida é magnífico. Porque o time do São Paulo era um time fraco e se tornou um dos melhores times no Brasileirão. Então, se manter assim, vai brigar bem lá na frente, a torcida tá ótima, cara. Pegar uma Libertadores, chegar ao título, porra, ápice. Se chegar um segundo, terceiro lugar, eu também acho que pra torcida do São Paulo não é motivo de tristeza. Pra quem vinha lutando lá atrás... É. Quando o São Paulo perdeu aquele jogo pro São Caetano, o primeiro jogo das oitavas do Paulistão, tinha gente que achava que o São Paulo ia lutar contra o rebaixamento, né? Ah, de novo, né? De novo. Ano passado só se salvou por causa do Hernanes. Porque se não fosse o Hernanes, meu... Mas eu sempre achei o Diego Aguirre um bom treinador. Sempre achei ele meio injustiçado no Inter, meio injustiçado no Galo. E, de novo, ele tá fazendo um trabalho bem decente. E tem risco de ser injustiçado se cair na Sul-Americana, né? E o São Paulo pegou um resultado... Foi um resultado muito ruim pro São Paulo. Porque lá na Argentina, com vantagem, é muito difícil tirar. Principalmente o São Paulo, que é um time que tem dificuldade com a bola. Ontem teve... Eu foi o até jogo falei no mais... próprio podcast passado que eu queria ver o que o São Paulo faria tendo a bola no pé nessa sequência de jogos. Ontem já foi um belo exemplo, né? Mas o Aguirre sempre teve essa característica de jogar sem a bola. Sim. E o São Paulo também não tem um time para jogar com a bola. Mesmo com outro treinador, não tem um elenco para jogar com isso. Então, para mim, o São Paulo tá fora da Copa Sul-Americana praticamente já. E no Brasileiro vai ter que continuar com essa estratégia, porque vai ter jogo que o São Paulo vai conseguir jogar como o Corinthians jogou no passado. Foi o estilo que o Corinthians jogou no passado, se deu bem, e o São Paulo vai ter jogo que vai conseguir jogar sim. Focando totalmente, né? Assim, pro São Paulo, esse jogo, já vamos então passar pro jogo do São Paulo. Passando pro jogo do São Paulo, eu não sei, achei muito estranho essa derrota do São Paulo. Porque não é um time forte da Argentina. Sabemos que times argentinos, os brasileiros, têm muitos problemas, né? Temos muitos problemas com clubes da Argentina, mas não é um time forte lá da Argentina. Se você pegar os últimos jogos deles lá, perderam pra Boca, tem uns jogos medianos. E o São Paulo conseguiu criar chances pra fazer, só que não conseguiu botar a bola na rede. Não botou a bola na rede. E o Colón só chutou uma bola no gol do Jean, que foi a do gol. Então, por isso que eu não coloco esse jogo do São Paulo como perdeu a classificação. Acho que tranquilamente, se o São Paulo quiser continuar na Sul-Americana, vai muito do São Paulo. Se ele vai focar só no Brasileirão ou se ele quer também passar de fase na Sul-Americana. Se ele quiser passar de fase na Sul-Americana, tem total chance, cara, porque
Dá pra chegar lá na Argentina, se mostrar o futebol do São Paulo realmente, como vinha jogando no Brasileirão, passa de fase. Passa de fase tranquilo. O time do Colón é um time ruim. Sim. Mostrou Tem- isso ontem. O problema é o São Paulo, se ele vai talvez- conseguir jogar bem, né? Com toda daquele jeito que o futebol argentino é, né? De catimba e etc. Se o São Paulo conseguir mostrar realmente futebol, ele consegue se classificar. Eu acho que o Aguirre, se o São Paulo querer passar de fase, eu acho que o Aguirre consegue ainda controlar isso pra fazer o time jogar em alto nível lá na Argentina. Não precisa ser alto nível. Na falar a verdade, pra jogar contra esse Colón, você tem que jogar mediano pra bom, você passa, cara. Porque não é um time. É argentino, beleza, mas não é um time. Nossa. Pra você ter medo. Eu vi que esse time do Colón tem alguns velhos conhecidos da torcida brasileira. O próprio Clemente Rodrigues, que foi do São Paulo, joga lá. O Alan Ruiz, ex-Grêmio, joga lá. Aquele atacante Legui Samon, que deve ter uns 60 anos de idade, joga lá também. Então o time não é bom. O time não é bom, dá pra ganhar. É só querer saber o que o São Paulo vai querer fazer daqui pra frente. Se ele vai querer focar na Copa do Brasil, na Sul-Americana ou no Brasileirão, né? Sim, assim, o São Paulo tem que se preocupar. São Paulo tá fora da Copa do Brasil. Não, eu falei errado, desculpa. Copa do Brasil, o São Paulo tem que se preocupar e não passar ir lá jogar na Argentina, tomar 3-4, tá ligado? Pra dar uma desequilibrada no time. Tem que chegar lá, bom, se vai falar assim, não queremos, tudo bem, né, vamos colocar assim, não vamos jogar com força máxima lá, mas beleza, mas joga tipo com um empate e já era, entendeu? Você tem que se preocupar com, também, se você tomar 3 gols de um time fraco igual esse, dá uma desanimada no time, na torcida, já dá aquele clima meio ruim. Porra, eu acho que o São Paulo é o que menos quer agora, é isso, entendeu? O que menos Vamos para outro precisa também. jogo. Talvez o pior jogo que a gente teve essa semana. Fluminense e Defensor do Uruguai. Primeiro tempo E com 0 a o 0. melhor gol da semana. Chato. Inclusive com o gol mais bonito da semana. Bom, primeiro tempo chato, que o Fluminense terminou o primeiro tempo com incríveis 83% de posse de bola e terminou 0 a 0. O time do Marcelo Oliveira com 83% de posse de bola. Pra você ter uma noção de como é que era o Defensor, né? O Defensor Cara, veio pra jogar igual o Colón, né? Por uma bola, mas não conseguiu. Pior ainda. Só deu Fluminense. Se você assistir os melhores. Você pegar os melhores momentos da partida, não tem um chute do Defensor. Tem nada. É só Fluminense, entendeu? E depois também de tanto martelar, o Fluminense conseguiu abrir o placar só na Bacia das Almas no segundo tempo e com um golaço, né? Não, fez o gol de cabeça aos 42 segundo tempo, né? E Depois aí o o golaço. Sornosa, pelo amor de Deus, né? Tá de brincadeira. Que cobrança absurda, cara. Cobrança linda demais. Pra Consciente, que quem, eu fiquei impressionado é que foi inconsciente. Ele realmente, se você olhar, ele tá olhando pro gol, vê a posição do goleiro e bate. Sim, Ah, e a absurdo. curva da bola. pra quem quer não assistiu o jogo, não viu os melhores momentos, assista só esse gol. Já vale pelo jogo inteiro. Já tá feliz, Não- pode não fechar vale- e ir embora. Não precisa fazer mais nada no jogo. Bom, agora vamos falar também da parte europeia do futebol. Tivemos alguns jogos de pré-temporada, tivemos a continuidade da Champions Cup, tivemos algumas contratações também que agitaram o mundo esportivo nessa última semana. Quem quer falar sobre isso? Outro chapéu do Barcelona, né? Outro chapéu do Barcelona, Inter de Milão achando que ia contratar o Vidal, o Barcelona foi lá e literalmente por preço de banana conseguiu contratar o chileno, o negócio vai sair menos de 20 milhões de euros. Ele vai reduzir o no salário. Flamengo também, pô. O No Flamengo. tava querendo contratar o Vidal. Chapéu no Flamengo e no Corinthians. Pois é. E O Teve a Barcelona estreia ali do Vinícius com aquela contratação do Vidal, eu vejo mais como uma oportunidade de mercado que o Barcelona enxergou, assim como na contratação do Malcom, com do que certeza. realmente ter mirado o Vidal e o próprio Malcom como objetivo de transferência para aquela janela. Né? Então eles conseguiram um jogador que é um estilo diferente daquilo que o Barcelona já tem disponível
pro meio-campo da equipe, por um preço muito acessível, 18 milhões mais variáveis, que fecha aí perto de 21 milhões. Tá certo que o Vidal ele não jogou muitos jogos na temporada passada pelo Bayern, ele teve uma lesão ali que tirou ele do resto da temporada. Ele tá com 31 anos, não se sabe que condição física ele vai retornar, mas eu acredito que ele vai voltar bem sim, até porque ele é um jogador muito... tem aquele espírito sul-americano de ser muito aguerrido, assim. E ele é muito forte. O Vidal toda temporada, ele tem uma regularidade de boas atuações. Pode ser que ele não destoe num jogo, não faça um jogo excepcional, mas ele tá sempre lá fazendo... Não erra passe, não erra marcação. E só pra lembrar, ele tem um ódio do Real Madrid. Ele não precisa ser sensacional no Barcelona. Ele não precisa. Claro que se ele for, melhor ainda. Até porque por esse preço, realmente tu não vai cobrar que ele seja sensacional. Até porque ele já tem 31 anos, não é um jogador que tá no seu auge técnico, né? Eu acho que na Juventus ele já jogou até melhor do que ele jogou no Bayern de Munique. Mas ele é um jogador diferente daquilo que o Barcelona tem. É aquele jogador que tem uma dinâmica melhor no meio campo, de realmente percorrer mais espaço, de correr mais atrás da marcação, parar mais contra-ataque, que é o que o Barcelona precisa. O Barcelona sofre muito com contra-ataque, principalmente ser mais um segundo volante. E também, às vezes, talvez poder substituir o Busquets ali sendo um primeiro volante. Ele é muito mais primeiro volante de característica do que segundo, né? Será que o Vidal vai ocupar o espaço do Arthur no Barcelona? Eu acredito que não. Porque são dois jogadores de característica muito diferentes. O Arthur é muito mais um meio-campista de controle de posse de bola. Não, isso eu sei, mas eu tô falando, ali são 11. Será que o Valverde vai mudar o esquema? Vai... Não, acho que não. Eu acho que o Vidal nesse momento... O Arthur também, ele não chegou para ser titular absoluto. Em nenhum momento a gente tinha essa expectativa de que ele ia chegar como titular absoluto desde o começo. E muito menos o Vidal, né? O Vidal também não chegou como titular absoluto. E quando o Arthur pode falar. a 8 do Iniesta... Eu acho que ele, pelo menos desses 2 primeiros meses dessa temporada, quem começa na frente ali no meio campo é ele. Acho que não. Não sei. Eu também duvido muito que ele mude, viu? Vai continuar jogando com Busquets, Rakitic, talvez entre o Arthur. Mas eu acho que o Arthur não vai ser titular nesse começo. O Arthur vai ter que galgar o espaço dele na temporada. E outro cara que chegou muito bem depois do empréstimo. O empréstimo fez muito bem pra ele é o Rafinha Alcântara. Sim. O Rafinha jogou muito na Inter na temporada passada, jogou muito mesmo. A Inter tá louca atrás dele de novo pra tentar repatriar. E se ele ficar no Barcelona, é uma ótima pro Barcelona. Ele jogou muito bem. E aí sim ele briga com o Arthur por posição, porque os dois têm basicamente a mesma característica. Mas o Rafinha consegue fazer pra vender o Rafa. Mas o Rafinha ele vem pra jogar no lado do campo ou ele vem pra jogar centralizado? Eu jogaria com ele centralizado. Eu acho que ele rende mais. Acho que ele não é tão bom no lado do campo, não. Na Inter ano passado ele jogou centralizado. Até porque ele tem a habilidade de um jogador de lado de campo. Ele tem um controle de bola bom naquela canhota dele, mas ele não tem a velocidade de um jogador de lado de campo. Ele não é rápido. Eu jogaria com ele pelo meio. Ele, se fosse jogar no canto assim, guardadas as devidas proporções, jogaria mais ou menos como o Jadson jogava no Corinthians 2015. Flutuando mais pro meio, sendo mais uma alternativa criativa nas pontas. Mas, pra mim, eu jogaria só no meio. O Iniesta jogava de meia esquerda. O Iniesta jogou de meia esquerda quase toda a temporada passada. Que a entrada do Arthur ou não vai depender de como é que o Valverde vai querer escalar o time. Exatamente. Mas eu acho que ele vai manter o 4-4-2 da temporada passada. Por isso que eu acho que o Arthur não chega pra ser titular. Mas será que com essas contratações... Sem 3 meias no meio campo. Mas eu acho que ele vai jogar com Busquets, com Rakitic, Coutinho e Dembélé, ou Malcom, Messi e Suárez. Acho que esse vai ser o time do Barcelona do meio pra frente. Mas ali, com esses jogadores, ele faz o desenho que ele quiser. Ele faz
Pode variar para um 4-2-3-1, pode jogar no 4-4-2, porque o Messi já fez de atacante, pode fazer centralizado, pode fazer nas pontas. Não, e o Messi, ele tá cada ano que passa, o Messi ele tá jogando mais centralizado. Então Verdade, eu acho né? que não seria um absurdo considerar um 4-2-3-1 com o Busquets e mais alguém no meio campo ali, e nas pontas o Coutinho e Malcom, ou Coutinho e Rafinha, o Dembélé. Depende do que o Valverde vai querer pra temporada. Acho que em termos de contratações, assim, o Barcelona junto com a Juventus na Europa foram os melhores que contrataram, né? Cara, Falando mas eu de acho Juventus- o seguinte, uma coisa que eu vejo, a contratação do Malcom, eu acho que ela pode acabar virando um pouco um tiro no pé do Barcelona, não pelo futebol do Malcom, mas o que acontece? O Barcelona contratou o Dembélé logo quando o Uma Neymar bolada. saiu, estavam procurando, pagaram muito caro. E agora você tem dois caras que jogam pelo lado que o Messi joga. Então, assim, ou eu não consigo ver uma temporada em que o Malcom se destaque e o Dembélé se destaque. Então eles pagaram Mas muito o caro Dembélé, e um dos dois vai perder espaço e, por consequência, vai desvalorizar muito o mercado. São Mas caras eu que- discordo na parte de jogadores do lado que o Messi joga, porque o Messi ele não tá jogando aberto na ponta direita como ele jogou em 2014, 2015. Aliás, eu nunca vi o Messi como esse ponta direita que as pessoas pintam. Pra mim, ele é muito mais um cara que flutua um pouco pela direita, mas muito mais ali flutuando entre o meio e o ataque pra levar a bola do meio É até que o ataque colocava ele tabelar na e sair na cara do gol. colocavam ele na direita porque ele sempre fazia o movimento do facão vindo da direita pra esquerda pro pé bom. Então, Sim, ele faz o É, facão, ali, assim como o Coutinho jogava com o Neymar, o Coutinho também Sim. um pouco mais deslocado na esquerda, também fazendo esse facão. porque essa coisa ali do ponta direita e tal. Tem jogador que se sobressai, é isso. O Messi, ele já jogou de falso 9 centralizado, já jogou na ponta. Se duvidar, o Messi joga nas duas pontas, joga no meio. Mas a característica do jogo dele aqui, que realmente é importante pro Barcelona. O Messi, ele coloca ele em qualquer lugar do campo que ele vai render, porque é o Messi. E o Messi consegue. Se você coloca ele pra jogar na direita, cortando pra esquerda, ele joga. Na direita, correndo pra linha de fundo, cruzando, ele joga. Até Então- de segundo volante o Messi jogaria, porque tem um puta passe espetacular. Tem uma visão de jogo muito boa. Ele só não jogaria ninguém. Porque de resto, meu... Você não jogaria de goleiro só. Acho que até de lateral ele conseguiria jogar. Pô, uma lateral esquerdo, correndo, cruzando. Ou Bom. jogando até mais por dentro. Então, é isso aí. Falando em... Opa, não, Ah. pode falar. Assim, colocando esse embate que o Dante colocou entre o Malcom e o Dembélé, o problema do Dembélé é que ele se machuca muito, né? E ele não rendeu o esperado, tanto pelo Isso. Barcelona, tanto na Copa do Mundo. O Dembélé foi praticamente nulo nessa Copa. Pois é, Ele então, era reserva, né? o Malcom, ele é um garoto que a temporada passada jogou muito bem. E acho que se o Dembélé continuar o Malcom desse teve- jeito... O Malcom teve números comparados ao do Mbappé. E o Malcom jogava num time que se compara com o do PSG. Parece time de Série D. Pois é, então. Se você pega um jogador que se destaca assim, dessa forma, e vai para um Barcelona da vida, o menino vai querer. E o Dembélé jogando do jeito que tá, com as lesões que tem, sinceramente, eu acho que é capaz do Malcom levar vantagem nessa briga aí. Eu também acho Eu que gosto leva, bastante. Eu gosto bastante do futebol do Dembélé. Assim. Eu acompanhei bastante ele no Borussia Dortmund e ele deu até uma carregada boa naquele time do Borussia Dortmund, mesmo com a idade que ele tinha. Ele também teve números muito bons no campeonato alemão. Inclusive, ele jogou muito numa final de Copa lá contra o Bayern de Munique, metendo golaço e tal. Eu gosto bastante dele, mas o Malcom, o que acontece? Saindo desse embate de quem seja mais jogador, o Malcom ele vem no momento melhor, até porque ele conseguiu ter uma temporada muito melhor pelo Bordeaux, já que ele não teve lesões atrapalhando ele, como o Dembélé teve. Então o momento do Malcom é melhor. O Malcom ele vem de um momento melhor
e por isso ele pode levar vantagem para assumir uma possível titularidade do Barcelona caso o Valverde ou Pitt em jogar um dos dois, né? E outra, o Malcom, ele consegue fazer diferentes posições do campo. No Corinthians teve época que ele jogava na esquerda, como ponta mesmo, indo para a linha de fundo, cruzando. No Bordeaux se destacou jogando, cortando, fazendo facão. E não só ali em função, ele consegue jogar em estilo de jogo diferente. Ali em 2015 no Corinthians, ele jogava num jogo mais apoiado, mais na posse de bola e tal. No Bordeaux, foi ali um estilo um pouco mais diferente. No Barcelona, o Verde vai aproveitar muito isso. Porque o Malcom se destacou nesses dois sistemas. Mas o próprio Dembélé também no Borussia Dortmund tinha jogo que ele jogava inclusive armando as jogadas, porque ele tinha uma facilidade muito, muito grande para dar assistência. Os dois são bons, mas o que destoa mesmo é a fase do para mim. Mudando um pouco de país também, a gente teve a consolidação da troca entre a Juventus e o Milan, onde o Milan apresentou ontem o Caldara e o Higuaín, e a Juventus reapresentou o zagueiro Leonardo Bonucci. Bonucci, que disputou a última temporada pela equipe do Milan, não foi muito bem, mas que na Juventus teve sua indicação, inclusive, entre os 11 melhores da FIFA, foi considerado o melhor zagueiro do mundo na temporada passada. O que vocês acharam dessa troca? Eu achei um negócio assim, bom para ambas as partes. O Milan ele vai ganhar um jogador que ele vai poder mudar o patamar da equipe, já que o Higuaín ele tem um desempenho muito bom se tratando de campeonatos nacionais. E outra, melhor do que qualquer outro jogador que o Milan tinha no elenco. Com certeza, isso daí é indiscutível. O Higuaín ele vai voltar a ser aquela referência em um time, que da última vez que ele foi referência de um time foi no Napoli, onde ele meteu mais do que um gol por jogo. Ele teve 35 partidas e 36 gols pela última temporada dele pelo Napoli. Essa média dele caiu pela metade, né, nessa última temporada pela Juventus. Então eu acho sim muito bom negócio pro Milan. O Milan ele conta agora com um jogador que vai sim meter muito gol, sendo a referência da equipe, e o Milan ele pode voltar a pensar de novo em se classificar para uma Champions League e mudar um pouco o atual patamar do time. Mas olhando pro outro lado da troca do Milan, Caldara, agora o Milan tem os dois zagueiros considerados o futuro da zaga da Itália, que é o Caldara e o Romagnoli. E os dois são muito bons. E além disso já tem o Donnarumma e o Conte. A zaga do Milan é muito jovem, mas também é muito promissora. A chegada do Caldara é muito, muito boa por esse aspecto também, né? O Milan tá fazendo boas contratações, né? Contratou o Strinic também, lateral. E sim. Mais uma opção de goleiro é o Reina, né? Então o Milan tá bem servido em algumas boas posições no meio de campo. E no ataque agora, que era o que realmente faltava. Só que pra mim, agora essas últimas duas contratações do Milan, porque o Milan quase ficou fora da Liga Europa por causa do fair play financeiro da temporada passada, que o chinês lá fez a cagada toda. Então acho que o Milan parou por agora. E com essa saída do Higuaín, a gente pode cravar que o Cristiano Ronaldo então vai jogar de centroavante na Juventus? Centroavante. Principalmente com o Dybala e Douglas Costa nas duas pontas, e além disso tem o Quadrado e o Mandzukic no banco nas duas pontas. Não dá pra você enxergar o Cristiano Ronaldo jogando em outro lugar a não ser centroavante. O Juventus provavelmente vai voltar a jogar com 3 zagueiros essa temporada, já que tem 3 ótimos zagueiros, assim como jogava quando o Bonucci saiu, né? Tem 3 ótimos zagueiros, dá pra montar um bom sistema com Chiellini, Benatti e Bonucci. E a venda do Lichtsteiner pro Arsenal também mostra isso, que o João Cancelo que eles trouxeram, ele é mais ofensivo, ele é mais um ala do que um lateral. Então se desenha muito um 3-4-3 ou um 5-2-3 na Juventus. Esse negócio que a Juventus fez de ter perdido o Lichtsteiner de graça pro Arsenal, achei que foi um pequeno deslize nesse belo mercado que a Juventus foi fazendo. O Lichtsteiner tinha mercado ainda, podia ter renovado por mais uma temporada para conseguir uma grana. Eu sei que ele é velho, ele é um lateral de idade avançada já, mas pelo menos uns 10 milhões de euros a Juventus teria conseguido nele. Não, então até podia ter mantido ele no elenco para ficar como opção, né, cara? Exatamente. Jogador experiente, podia contribuir para essa Juventus.
Mas a Juventus, pra mim, se firma como o time que fez o melhor mercado europeu até aqui. Disparado. Achei disparado não, hein, cara. Gostei muito do Liverpool, viu? Eu acho que tá Não perdeu difícil ninguém, decidir. trouxe umas posições só muito que, boas. a Juventus trouxe o melhor do mundo. Meu. Eu acho que não tem comparação. Você querer com o mercado comparar brasileiro, isso, não. cara, e foi por um valor considerado com que o Cristiano pode retornar com venda de camisa e com premiação de título razoavelmente até barato. Ele Não, foi- concordo, muito concordo. barato, Eu acho que isso ele muito traz, barato. Mas é que eu acho assim, a gente tem que olhar, olhando como um todo. Entendeu? Eu acho que assim, o Liverpool acertou muito nas contratações. Assim, o primeiro ponto que eu acho é que um grande mérito do Liverpool nessa temporada é não ter perdido ninguém. Perdeu o Coutinho na janela de inverno, mas agora não perdeu ninguém. Entendeu? Isso faz muita diferença. Bom, eu acho que já começa aí. Um time que vem fazendo um mercado discreto, diferente do que costuma fazer, é o Real Madrid, né? Como você acha que o Real Madrid vem pra essa temporada sem o Cristiano Ronaldo? Ciscadinha mais 10. Bom, falando em Vinícius Júnior, o que vocês acharam da estreia do Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid? Vocês gostaram? Acham que ele pode produzir mais? Personalidade. Vai ter mais chance? Pra mim, ali o primeiro tempo do Real Madrid não foi lá aquelas coisas. Quando ele recebia a bola, ele fez um farofeiro na frente ali do Fosu Mensah. Tanto é que fez aquela cena das pedaladas, conseguiu ir bem. Saiu com 15 minutos do segundo tempo, mas primeiro jogo de pré-temporada, com um time que não vai ser o titular. Ele acabou de chegar no Real Madrid, então é meio difícil dizer, mas uma nota 7 pra essa estreia dele aí. Não foi aquela estreia assim de encher os olhos, como foi a estreia do Arthur até, por exemplo, até porque são dois jogadores que têm uma maturidade diferentes, né? O Arthur é um jogador muito mais pronto Ou do que o até a Vinícius estreia Júnior. do Malcolm. Mas assim, a estreia do Vinícius Júnior, eu achei ela com um ponto positivo de que ele mostrou personalidade, mostrou que ele tava à vontade para dar dribles, dar aquelas pedaladas que ele deu. Teve um lance lá que ele driblou um jogador na defesa, não lembro quem que era o cara. Eu fosse pensar. Não, foi ele driblou na defesa do Real Madrid, assim. Ele deu uma simulada bonita, assim, no lance. Que eu morri de rir naquele lance com aquela simulada que ele deu. Pra mim foi muito importante pro Vinícius Júnior estrear num jogo assim. Um jogo que não é na Espanha, contra um jogo que não significava muito, contra o tava com o time titular. Ou seja, não tinha uma pressão por resultado, e se ele errasse, o máximo que ia acontecer era, sei lá, Virar meme. ataque. Não ia receber crítica. Então, Ele jogou longe daqueles holofotes, assim, de pessoas indo pra ver jogar o moleque que o Real Madrid pagou 45 milhões de euros quando ele só tinha somente 16 anos. Nem tinha Ele feito jogou nenhum longe jogo profissional. Então, sem nenhum jogo profissional, ele jogou longe desses holofotes, então ele conseguiu se sentir à vontade. Bom, para fechar, tivemos algumas movimentações também no mercado brasileiro. O Palmeiras anunciou hoje o empréstimo do zagueiro Gustavo Gomes do Milan, com opção de compra. O que vocês acharam disso? Acho que ele pode ser titular do Palmeiras? Cara, achei que pro Palmeiras, eu não acompanhei, não posso falar assim, acho que alguém pode falar melhor que eu sobre o jogador em si. Mas pra posição, o Palmeiras tá muito carente nessa posição. Se você depender do Dracena, não dá. Na idade do Dracena é bom jogador, carreira brilhante, mas a idade chega e não dá pra ficar dependendo do Dracena. Pra posição, acho ótimo. Agora tem que ver em campo como é que ele vai se sair aí. É incrível que como o Palmeiras gastou com zagueiro, né, e como trouxe tanto zagueiro nas últimas temporadas, e mesmo assim continua dependendo do Dracena, né? Sim, e que é um problema muito grande, né, cara? Você depender de um jogador da idade do Dracena, assim... ele, claro, ele vai fazer bons jogos, porque ele tem técnica e tal, mas falha em muitos aspectos, né?
Além do Gustavo Gomes, o Flamengo também apresentou o volante Robert Pires da Mota, ex-São Lourenço. O argentino tem 24 anos, foi apresentado e provavelmente vai ser o reserva imediato do Cuejar. O que vocês acharam da contratação também? Bom, pra posição ali, você tem o Cuejar, mas se você tirar o Cuejar ali do Flamengo, você não tem um jogador pronto ali pra posição. Acho que pra fazer pro banco, eu acho perfeito. Em campo, vamos ver, né? O lugar do Cuejar ele não tira. Isso é certeza. Ele veio pra substituir o Arão, né? Não, mas ele é mais camisa 5. Desculpa, ele é paraguaio, não argentino. Eu me confundi porque ele veio do São Lourenço, mas ele é paraguaio e ele é um típico camisa 5. Assim, ele é um cara que possivelmente venha justamente para ser reserva do Cuejar nesse 4-1-4-1, né? Não, assim, mas ele vem muito, assim, eu falo no lugar do Arão, que assim, o Arão ele não vem jogando bem e era a opção imediata do Flamengo. Exato. Não é na mesma posição, mas ele vai... opção. Ele tinha o Arão como opção, mas o Arão não vem jogando bem e tal. Você fez uma mudança boa, assim, vamos colocar no papel. Eu sinceramente não conheço muito jogador. Sinceramente falando, não conheço muito jogador, não. Mas, assim, para quem tava com o Arão, né? Então. O que vier, se ele apresentar meio futebol, já tá. Exatamente. Falando um pouco também da dança das cadeiras, a gente teve a demissão de Marcos Paquetá do Botafogo, que ficou somente 5 jogos no comando da equipe alvinegra e sofreu pressão, inclusive, do seu patrocinador Felipe Neto. Quarto técnico da temporada do Botafogo. Que diferente do ano passado, teve um técnico consistente durante toda a temporada, né? Assim, se nós colocasse o Felipe Neto como treinador do Fogo, acho que seria maravilhoso, cara. Ganharia em técnica, em torcida, em marketing. Perfeito pro Botafogo. Porque o Botafogo ia renovar a sua torcida, né? A torcida do Botafogo tá um pouco velhinha, né? Trazer a criançada pra torcida do Botafogo. Jogadores tudo de cabelo rosa. Ainda teria coxinha na concentração. Ixi, maravilhoso. Mas agora, cara, falando um pouco mais sério, eu acho que assim, o Botafogo tá começando, não vou falar que vai cair, mas tá começando a fazer coisas que todo time que foi rebaixado já fez. Demitir um técnico com 5 jogos é um atestado de incompetência da diretoria. E foi uma sequência dificílima, né, que ele pegou, não foi uma sequência das mais fáceis. Assim, e outra, vários jogos que não dá pra você simplesmente culpar o técnico. Perdeu pro Corinthians, mas perdeu errando muito gol. E com o Cássio tendo uma atuação... o Cássio ninguém inspirado, assim, entendeu? Aquele jogo... Foi de quem foi que o Botafogo tomou 2-0, que o Jefferson tava no gol? Flamengo. Foi contra o Flamengo, né? O clássico contra o Flamengo. Cara, o Jefferson errou nos 2 gols pra mim. Entendeu? Assim, e erros de um cara que você não espera que ele vai errar. O Gatito tá machucado e o Saulo não tá catando bem, o Jefferson não tá bem e falhando. E assim, machucado também. Cara, eu acho muito precoce. E um atestado de incompetência. Porque eu também quero saber quem eles vão trazer agora. Zé Ricardo, é isso que eu ia falar. O que tudo indica, Zé Ricardo tá apalavrado com a equipe. Então já fez reunião. Tá seguindo o caminho do rebaixamento. Zé Ricardo, ele é um bom treinador. Mas eu não vejo mudança, assim. Você falar, putz, o Botafogo vai jogar agora o... Não. Pode ser que ele faça um bom trabalho, mas não é de se esperar muita coisa, assim, também, uma evolução também. Os jogos que o Paquetá dirigiu o Botafogo foram Corinthians 2-0, Flamengo 2-0, a vitória contra a Chapecoense 1-0, uma derrota, uma pancada que tomou do Internacional do Beira-Rio 3-0 e o 2-1 contra o Nacional. Pra mim, agora, essa trajetória do Botafogo nesse ano 2018 lembra muito a do Inter que caiu em 2016. Que o Inter demitiu o Falcão ali, mais ou menos nessa mesma fase do campeonato, em pouquíssimos jogos, em jogos que não era de obrigação do Inter vencer, e aí que começou a desandar tudo. O Botafogo parece estar nesse rumo.
Bom, É, outro time que tá sem clube, outro time que tá sem técnico também é o Vitória. Vitória, que também é um dos candidatíssimos ao rebaixamento. O que vocês têm a dizer sobre o Vitória? Cara, o Vitória ele tem um grande problema, né, cara? O Wagner Mancini, ele nunca teve um trabalho ótimo no Vitória. Teve ali seus altos e baixos. Ele é muito prepotente. Sei lá. O principal alto foi tirar o Corinthians aqui na Arena. Sim, e ele é uma prepotência muito grande. Não sei. Pra mim, por Vitória seria uma boa procurar um treinador jovem e buscar renovar esses treinadores mais novos para tentar dar uma mudança no clube ali. Mas é um grande candidato a cair também, viu? Vitória. Que, aliás, esse ano no Brasileiro nós temos muitos times pedindo para cair para a segunda divisão, né? Nossa, tem muito time ruim esse ano. Com certeza. Já tem 2 com vaga garantida, né? Eu duvido muito que o Paraná e o Ceará não caem. Duvido muito. Muito. O Ceará, talvez agora deu uma melhorada, escapar, mas o Paraná é incrível. O problema é assim, principalmente para os times grandes, o Santos, o Botafogo, que estão em uma fase assim. Esses times menores, eles são assim o campeonato todo. Faz poucos pontos e tal. Aí chega no final do campeonato, começa a fazer ponto, um atrás do outro. Começa a ganhar jogos improváveis. E numa dessa, se um time grande tá mal, ele acaba caindo porque ele não tem essa reação. Outros anos nós já vimos bastante disso. O time vai... O Corinthians em 2007 caiu assim. Então. E o Goiás começou a vencer. Parecia que ia vencer. O Corinthians perdeu alguns pontos bobos em casa. Então é ali. Precisa tomar muito cuidado. Eu acho que agora, pro Santos e pro Botafogo, o importante, aproveitando que tá no começo do campeonato, é fazer a parte deles. Fazer os pontos necessários. O Santos não podia ter perdido esses 3 pontos pro América em casa, na Vila. Então, precisa ali começar a fazer a parte dele. Bom, para fechar o nosso podcast, vamos aos palpites dos jogos do Brasileirão no final de semana. Botafogo e Santos, o que vocês acham que vai acontecer? Arthur. 1-0 Botafogo. Dante. 1-1. Dave. 0-0. José. Tô com o Dante, 1-1. Matheus. -1 a -1. Eu vou de 2-1 Botafogo. Rapaz, o Dave tá confiando muito na defesa, hein? Você tá achando que o ataque é tão ruim que não vai conseguir fazer gol nessas defesas, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas se você parar, é isso mesmo. O ataque do Santos vem mal, eu dou o Botafogo também, Bruno. Pra mim... E as duas defesas também parece que pede pra tomar gol, assim. Abre e fala, vai, faz gol. Ou é 5-5 ou é 0-0. Amanhã também teremos Grêmio e Flamengo na Arena Grêmio. Arthur, o que você acha que vai acontecer nesse jogo? 1-1, porque os dois times vão com o time reserva. Dante. 0-0. Dave. Cara, eu colocaria 2-0 pro Flamengo, porque o time reserva do... José. 1-0 pro Grêmio. Fidelis. 1-1. Eu vou de 1-0 Flamengo, porque esse time de transição do Grêmio é horroroso. Amanhã, às 9 da noite, na Arena Corinthians, temos Corinthians e Atlético Paranaense. Arthur. 2-0 Corinthians. Dante. Dave. 1-0 Corinthians. José. 1-0 pro Atlético. Boa. Matheus. Tomando cu. Cara, peraí, eu mutei meu microfone sem querer aqui, não tava conseguindo falar. Mas eu acho que o Corinthians pode acabar tropeçando com o Atlético Paranaense, que tá vindo uma boa fase e tal. Meu palpite aí é 1-0 Atlético Paranaense. E é o time reserva do Corinthians. Palpites Então... iguais, meu e do Dante hoje. Até agora. Fidelis. 2-1 Atlético Paranaense. Amanhã, 6-0 Atlético Paranaense.
Só no Isento. primeiro tempo, isso aí. Com 6 dois gols contras do Romero. Para começar o domingo, às 16 horas, temos o desesperado Vitória contra o Cruzeiro no Barradão. Arthur? 1x0 Cruzeiro, porque vai com um time misto pra Libertadores, então 1x0 Cruzeiro. Dante? Cara, acho que o Vitória vence sim. Acho que consegue tentar começar a sair dessa fase aí. 2x1 Vitória. Dave? 1x0 Vitória. José? Outro que mutou o microfone, hein? Fidelis? Eu? Isso, José, quanto? Vai ser 0x0. Jogão, hein? Nem Fidelis? sabe. Viu? Tá, o Fidelis, o palpite dele é 1x0 pro Vitória. Eu também vou nessa, 1x0 Vitória. Aí, jogo dos desesperados, mais feio que briga de foice no escuro, Paraná e Ceará na Vila Capanema. Minha Nossa Senhora. Cancela esse jogo. 1x0 Ceará, porque o Lisca doido tá arrumando a casinha. 1x0 pro Ceará. E Dante? o Paraná é muito ruim. Cara, também acho que o Ceará vence aí. 2x0. Dave? 2x0 Ceará. José? 3x1 pro Ceará. Fidelis? Vai ser WO porque a polícia vai se recusar a fazer policiamento desse jogo. O juiz vai recusar. Tá. 4x3 Paraná, jogaço. Pra queimar a língua de novo. Domingo também às 16 horas, confronto de times verdes em Minas Gerais. América, Mineiro e Palmeiras. Arthur? 1x1. Filipão já vai começar a trocar. Porra. Dave, Dante? Cara, acho que o Palmeiras vence, viu? 2x1 Palmeiras. Dave? 1x1 também, cara. 1x1. José? 4x2 pro América. Pô, nossa. Eita porra. Fidelis? Se acertar, a gente paga uma cerveja pra ele. Porque, tá? Vamos, América! Fidelis? Eu acho que, como os dois times são verdes, eu acho que eles não estão muito maduros ainda. Então vai ser 0x0. Filipão vai começar mostrando toda a sua tática renovada vindo da China. 0x0. Com o estilo de jogo inovador dos. Vai aplicar um Filipão Ball ali. 1x1 Ligação com o gol do direta Daverson, deles. hein? Daverson Ligação faz direta com o Felipe Melo pro Davidson fazer o gol. Se preparem para 2 centroavantes. São Paulo e Vasco da Gama, Morumbi, 4 da tarde. 3x0 São Paulo, porque essa defesa do Vasco faz esforço pra. Dave? 2x0 pro São Paulo. Dante? Cara, 3x0 São Paulo. José? 1x0 pro São Paulo. Fidelis? 2x0 São Paulo. Eu vou de 1x0 São Paulo também. Vasco da Gama que apresentou hoje Leandro Castan, hein? Novo Mas reforço. joga já, domingo? Não, acho que não vai chegar, acho que não vai ser inscrito a tempo, o mas. bid, acho que o bid é só até hoje. Mas ele foi apresentado hoje, foi anunciado e vai É jogar uma boa pro Vasco. semana que vem. É um bom zagueiro, bom zagueiro. Perfeito. Não, ótimo. Seria boa pra qualquer time aqui do Brasil. Exatamente. Domingo, às 7 da noite, temos duelo de tricolores no Maracanã, Fluminense e Bahia. Arthur? 1x0 pro Fluminense, gol do Pedro. Dante? Mutou sem querer de novo. Porra. Mutei sem querer de novo. 1x0 Fluminense. Dave? 2x0 Fluminense. José? 1x0 pro Bahia. Fidelis? 2x0 pro Fluminense. Eu vou de 2x1 Fluminense. Domingo também às 7 da noite temos Sport e Chapecoense na Ilha do Retiro. Arthur? Outro jogo lamentável. Putz, esse é difícil, mas um 2x1 pro Sport pra dar uma recuperada. Dante? Cara, acho que a Chapecoense vence, viu? 2x1 Chape.
Dave? Meu Deus. 1x0 Não, 1x0 Sport e olha lá. José? 2x1 pro Sport. Fidelis? Cara, esse daí tem tudo pra ser o jogo bosta da rodada. 0x0. Não, tem Paraná e Ceará. Como você fala isso? Ah, mas esse jogo é irado, mano. Porra, Paraná e Ceará. Dois Como é que desesperados. vai É ser tipo jogo? Panamá e Tunísia na Copa. Esse daí já é. Esse jogo aí já é. Esse jogo já tá até adiantado no tempo, porque é jogo da Série B. Série B 2019. Não, Sport e Chape vai ser triste, cara, porque Gilson Kleina contra Claudinei Oliveira, cara. Meu Deus. Qual ball é melhor? Eu acho que o Claudinei Ball é mais forte. Com o Gabriel de segundo volante? É por isso que eu vou de 1x0 Sport. E segunda-feira, pra fechar a rodada, temos Atlético Mineiro e Internacional no Independência. Ah, jogão. Arthur? 2x2, vai ser o melhor jogo da rodada. Sem o Atlético metendo 6 no Corinthians. Sem contar essa, Dante? Cara, eu acho que 2x1 Inter. Dave? Eu vou junto com o Dante, 2x1 pro Inter. José? 2x1 pro Inter. Fidelis? 2x1 pro Inter, não, mentira. 3x2 pro Atlético Mineiro. Nossa. Eu vou de 1x1. Lembrando que semana que vem começam os confrontos de oitavas de final da Libertadores da América. Inclusive teremos um grande confronto entre Cruzeiro e Flamengo. Jogão de bola pela no Libertadores. Maracanã. Jogo no Maracanã, primeiro jogo. O Cruzeiro tem melhor campanha. Isso aí. E, bom, ficamos por aqui. Só queria dar mais um destaque que o goleiro Danilo Fernandes do Internacional teve uma lesão no ombro e vai ficar fora do resto da temporada. Ih, Fudeu. Bom goleiro. Quem que é o reserva do Inter? O Lomba? Marcelo Lomba. Você fala isso depois do palpite, mano? deixa eu já mudar. 2x1 2x0 Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Ah, eu já botei 3 gols do pro Atlético já. Atlético Mineiro. Bom, isso aí. Alguém mais tem algum destaque? Alguma coisa que queira compartilhar? Não, só pedir, Gustavo, pro pessoal que tá ouvindo a gente aí deixar o feedback do podcast. E seguir nas redes sociais. Seguir nas redes sociais, curte a página lá da Brilhantes Futebolísticos no Facebook, segue no Twitter, Se inscreve no se inscreve canal. no canal do YouTube e Mande deixa sua o feedback. Mande opinião, deixa o feedback. Se E gostou, outra. diz que gostou e por que gostou. Se achou uma merda, diz por que achou uma merda, mas Mete o pau fala nos o que achou. comentários. E se possível também deixe perguntas pra gente, que a gente vai selecionar algumas perguntas pra responder no próximo podcast, que possivelmente vai ser antes dos confrontos de oitavas da Libertadores. Se quiser, deixa pode deixar eu- pergunta aleatória, não precisa nem ser de futebol. É, Se não precisa quiser ser da necessariamente tua sobre vida futebol. pessoal, falar que é Exatamente. corno, desabafar, pode falar, mano. Pedir meu zap, tá tudo certo. Se quiser mandar Pedi o... pra meter na minha esposa. É isso aí, ficamos por aqui com a segunda edição do Memes Futebolísticos Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência. Falou. Valeu! Valeu. Valeu, abração.